Olá, eu sou Moisés Zagui, nós estamos agora no 10º dia de Aprenda a Imposição de Mãos. Esse tema tem sido um tema muito comentado, nós temos recebido muitos e-mails, né? E eu agradeço a você, se você enviar e-mails também dizendo das experiências que você tem tido com esse aprendizado, com esse conhecimento. Não precisa ser só na área de imposição de mãos, mas em tudo na tua vida, as coisas que você começou a perceber e tudo mais. A ideia nossa é a gente trabalhar juntos para todos serem melhores, né? Todo mundo. Essa é a grande ideia. Mas hoje eu vou falar sobre a imposição de mãos e eu vou começar dizendo que, de verdade, o que nós exteriorizamos é a energia que passa por nós. Então, você capta a energia do ambiente, você capta a energia imanente, né? A energia ambiente pode ter a influência de pessoas, né, que também geram energia, ou pode ser a energia pura de um ambiente onde não tem muita gente, ou tem pouca gente, tem muita natureza. De qualquer forma, a energia que você recebe é codificada por você e exteriorizada para o ambiente. Por isso que nós somos o resultado daquilo que nós pensamos, daquilo que nós temos de emoção, de comportamento, porque essas são as nossas produções energéticas. Para a gente não ficar com a ideia que simplesmente você exterioriza energia, né? E tem alguém te auxiliando, né? Anjos, deuses e tudo mais. É óbvio que conforme você vai se tornando uma ferramenta de espiritualidade, né? Com a intenção de fazer o bem para o próximo, perto de você, você vai encontrar amparadores. E eles vão se agrupando, vão se reunindo e cada vez você vai ter mais amparo espiritual. Eu lembro que uma vez eu fui até o Chico Xavier e quando eu cheguei no Centro Espírita Chico Xavier, que eu olhei o Chico, a quantidade de consciências espirituais amparadoras que tinham era muito grande, era muito grande. E conforme essas consciências amparadoras se aproximam da gente, a gente vai ficando cada vez mais estável. Você vai respondendo às coisas do ambiente com mais tranquilidade, com mais, eu diria, linearidade, né? Você vai ficando mais linear na tua atitude, o que eu considero que também é uma maturidade espiritual. Mas como é que nós vamos fazer um trabalho de imposição de mãos? Primeiro eu vou dizer para você que a boa ideia seria que a pessoa ficasse sentada, né, para que você pudesse exteriorizar. Nós, no SEC, nós utilizamos da seguinte forma: a pessoa senta, né, e você, nas costas dela, né, você vai fazer exteriorização sobre a cabeça, né, sobre os ombros, a nuca. Você pode fazer ali durante 10 minutos a exteriorização e você vai ver que o resultado é um resultado sempre muito positivo. É só a sua intenção ser positiva. Por isso que eu estou falando que cada um é responsável pelas próprias energias, né? Então, se a gente quiser gerar energias melhores, vamos pensar coisas felizes, saudáveis, né? Mesmo que a pessoa esteja muito mal, a ideia numa exteriorização de energia, ela começa em você, que é a pessoa que vai praticar. Então a pessoa fala, olha, mas não tem jeito. Tudo tem jeito, sim. Claro que tem jeito. A vida, ela é uma coisa maravilhosa, ela tem sentido. E cada um que tiver alguma dificuldade, não importa qual seja, sempre tem solução, né? A gente tem que saber disso, né? Se a pessoa fala, poxa, mas eu acho que não tem cura porque os médicos me desenganaram. Não é assim não, né? Então, vamos fazer a imposição de mãos. A pessoa senta, né? Você, na hora de iniciar, isso é uma boa ideia, que você mentalmente diga, estou iniciando a imposição de mãos para tal pessoa. Para isso, você precisa perguntar o nome dela antes, se você não souber, né? Mentalmente você diz. Então, você vai fazer a imposição de mãos para aquela pessoa. Você faz 10 minutos com bastante atenção, né? Colocando sentimento naquilo que você está fazendo, né? Não é para ficar pensando bobagens, né? A gente às vezes fica viajando por aí, né? E ao invés de dar atenção ao nosso trabalho. Isso é um trabalho muito sério e a seriedade dele vai se refletir
nos amparadores que vão ficar perto de você. Então, você vai fazer um percurso que é um percurso de evolução. Fazer esse trabalho é um percurso de crescimento e evolução. Você vai estar circulando as suas energias, você vai estar doando as suas energias para uma pessoa, melhorando a vida dela, melhorando a vida daqueles que estão perto dela, melhorando, sabe, o percurso dos espíritos também que estão ali, que são os parentes falecidos ou amigos espirituais. Então você está fazendo um trabalho de um tamanho muito grande. E veja, você vai fortificando a pessoa e vai fortificando toda essa egrégora. Então é uma coisa fantástica e maravilhosa, né? Então é bom a gente ter noção da dimensão, porque senão a gente só enxerga a pessoa e acha que não tem mais nada. Não, nós estamos fazendo um grande trabalho. Esse trabalho é sempre um trabalho no atacado, não é nunca um trabalho no varejo, né, onde você faz só para uma pessoa. Não é isso. Então, você inicia o trabalho e no final, depois de 10 minutos, você vai dizer: estou encerrando a esterilização de energia para essa pessoa. Você fala o nome dela, certo? Está encerrado. Você vai falar: mas por que eu preciso fazer isso? Olha, quando a gente faz trabalho de esterilização de energia, você não pode chegar e começar a fazer a esterilização de energia de qualquer jeito, porque todos os espíritos que estiverem ali, eles vão se banhar nas suas energias e também vão ver que podem ficar perto de você para pegar mais energia. Então é bom que a gente faça as coisas com organização. Essa organização é fundamental porque ela nos livra de dificuldades que a gente poderia ter, né, causadas pela nossa ignorância. Então, estou iniciando a esterilização de energia para tal pessoa, né? Quando termina, estou finalizando a esterilização de energia para essa pessoa. Acabou. Só isso. Você acabou de cumprir uma missão maravilhosa. Por isso que é importante que você dê atenção, né? Aí talvez socorra para você assim: mas essa pessoa poderia, daí a um tempo, receber mais? Sim, a pessoa pode receber quantas imposições de mão ela quiser. Entendeu? Isso é ótimo. Então a pessoa recebeu com você, daí a meia hora ela quer receber de novo, vamos lá, faz de novo, entendeu? Então, você até pode falar isso para as pessoas. Tem pessoas que estão no nível de sofrimento e de defasagem energética, são muito descompensadas, que de repente elas saem de lá vivificadas, felizes, né? E aí você fala: mas e eu? Se não se envolver com as pessoas é uma boa ideia, tá? Isso é uma boa ideia. Se a pessoa estiver sofrendo e ela fala: eu estou muito mal e não sei o quê, e você se envolve, coitadinha, que pena, você já se envolveu com ela, você vai perder energia e aí você não vai se sentir tão bem depois quando você terminar esse trabalho. Não se esqueça que tudo nessa nossa vida é um trabalho. É um trabalho. Nós é que inventamos, sabe, outras formas de enxergar um percurso que ele é extremamente, pode ser, aliás, extremamente proveitoso para nós como consciências, para a gente crescer. Você faz aí um percurso de 70, 80, 90 anos e você entra nessa vida e sai do mesmo jeito que você entrou, porque, de verdade, nós estamos cercados pelas nossas crenças, nossos pensamentos, sabe, repetidos e aqueles amestramentos todos, né, da nossa sociedade. Quando você chega no fim da vida, você não conseguiu quebrar esses muros e essas cercas e continua a ser o que foi da vida anterior. Resultado, você tem uma nota 0 de crescimento. Não é bom isso, né? Então, vamos lá. Você fala: mas eu vou ajudar, eu tenho que ajudar com o coração. Ajudar com o coração, se você falar isso, eu vou dizer para você: quem ajuda com o coração está ajudando com o sentimento. Quem ajuda com o sentimento não se envolve com o outro, certo? Sabe quando você se envolve com o outro? Quando você está trabalhando abaixo do chakra cardíaco, que aí é emoção. Sabe, é o coitadinho, como ele está sofrendo, o que nós podemos fazer por ele? Você pode ajudar a pessoa da melhor forma possível, muito mais do que uma pessoa emocional, se você não se envolver com ela, né, tiver discernimento suficiente para fazer um caminho que, no final das contas, ela se beneficie de verdade. Porque você fazer lenitivos, paliativos, né, aquela coisa dos panos quentes, você está jogando energia fora. Mas é uma boa ideia você orientar ela, falar: olha, se a senhora está recebendo imposição de mãos, a senhora vai se sentir muito melhor. Todos os dias vai se sentir melhor, né? Então, essa é uma ideia. Tá? Então, fazer isso, a frequência é importante, porque a pessoa não pode receber uma imposição de mãos hoje, daqui a 6 meses ela aparece e fala: eu não me senti bem. Não funciona assim. Tudo é uma busca.
E eu repito, vou repetir, o nosso caminho a gente faz e aprende caminhando. Não existe um final na história, como a gente cria, né? Ah, eu tenho que ser tal coisa. Não põe esse limite na sua vida, né? A gente pode ser muito mais do que a gente consegue determinar para nós mesmos, tá certo? Então, vamos ser mais coerentes e vamos ajudar as pessoas. Imposição de mãos com uma ou com duas mãos? Você pode fazer imposição com duas mãos, você pode fazer imposição com uma mão, você pode fazer imposição com a esquerda. Isso não, veja, a força da tua energia, ela está saindo conforme a tua vontade, né? Então, é a tua vontade que movimenta essa energia para o outro. É isso, a impulsão da vontade. Pronto. Então, se você fizer com as duas mãos, não fica criando, a gente fica criando algumas coisas assim, tipo, não, porque a mão direita ela é mais positiva, a mão esquerda ela é mais negativa, porque a mão direita é a mão que sai mais energia, que a mão esquerda é a que puxa energia. Não vamos inventar essas coisas. Os nossos chakras, eles têm, obviamente, capacidades, mas os chakras que captam mais energia são o laríngeo e o hepático. Perdão, os chakras que exteriorizam mais energia, né, são o laríngeo e o hepático. Esse é real. Agora eu coloquei certo aí para você saber, não eu confundo você. Então, este chakra aqui é um chakra de exteriorização. O chakra hepático, que fica ao lado do chakra esplênico, também é um chakra de exteriorização. Os outros são chakras de captação. Agora, adivinha quais são os chakras que são de competência de exteriorização? Esses chakras são os chakras palmares. Então, os chakras dos pés, os plantares, eles são de captação, esses são de exteriorização. Você vai falar, mas o tempo todo? Não. Esses chakras são mais fáceis de você exteriorizar energia, porque eles conseguem fazer isso devido à organização deles. O chakra plantar, que é dos pés, ele está projetado para captar energia a maior parte do tempo, mas ele exterioriza se você quiser também. Tá? Só que é uma questão de vontade. Agora, naturalmente, o chakra da mão, na hora que você começa uma exteriorização de energia, ele vai te proporcionar a sensação de esvaimento, a sensação de aquecimento das mãos, todas as percepções que um chakra pode ter, você vai conseguir. É uma boa ideia você entender essas sinaléticas, tá ok? Então, não fique confuso, né, e falar, olha, eu estou sentindo formigamento, será que é bom ou mal? Não vai por aí. Sente, anota para você aprender. Você pode estar sentindo uma coisa que é extremamente positiva e você acha que é negativa. Por exemplo, a mão, aquecimento das mãos. Muita gente relata isso, né? Bocejar quando faz exteriorização de energia. Muita gente relata isso. Aí você vai falar, mas o que está acontecendo? Eu estou perdendo ou estou ganhando energia? Anota e vê como você se sente. Porque você pode estar ganhando ou perdendo, mas não fica pensando que isso acontece com todo mundo. Cada pessoa é um ser diferente. Numa troca entre duas pessoas, numa relação entre duas pessoas, sempre uma afeta a outra de uma forma positiva ou negativa. Então, você tem que saber, isso é conhecimento. Agora, a nossa vontade, a nossa determinação muda tudo. Anota o que eu estou te falando. A nossa vontade e a nossa determinação mudam todas as coisas que você pode imaginar. Então, fazer exteriorização de energia é um processo simples e que você, com o conhecimento de todos os chakras que a gente já falou um pouquinho sobre eles, você vai poder ter a percepção do que é o outro que você está fazendo esse trabalho energético. Então, você pode sentir um pouco do chakra esplênico, um pouquinho de cólica, você pode sentir várias coisas, como você pode sentir no teu peito, você pode sentir que o peito está abrindo, você pode sentir um pulso no chakra frontal. Você vai sentir, anota, vê quem é a pessoa, vê como ela se sente, porque aí você sabe o que você está fazendo de trabalho, quanto você está progredindo, porque no percurso do trabalho de exteriorização de energia, você vai descobrir que a tua potência de trabalho ela é maravilhosa. E conforme você vai crescendo, você vai aprendendo cada vez mais, até o ponto de ver imagens e ver o que está acontecendo de verdade com aquela pessoa. Porque ela pode dizer uma coisa, mas quando você coloca as mãos, você vê as imagens do que realmente está acontecendo. Anota essas imagens que você viu, não fica pensando que é só a tua imaginação.
Para que a gente possa crescer, nós vamos ter que nos investir, tá certo? Então, isso são os detalhes da imposição de mão. Isso é uma imposição de mãos presencial, onde a pessoa está ali pertinho de você. Aí se você perguntar, mas por que eu não posso fazer de frente? Você pode fazer do jeito que você quiser. Convencionar fazer pelas costas é que a pessoa relaxa, né? E você pede para ela relaxar, relaxa, fique tranquila. Se ela quiser falar, fala assim, olha, relaxa para que eu possa fazer o meu trabalho, você vai se sentir melhor, né? Então, não, mas eu queria contar uma história. Não, então, agora nesse momento é bom que a gente mantenha um silêncio, fique relaxado, feche os olhos, né? Que a senhora vai ver como a senhora vai, ou o senhor vai ver como o senhor vai melhorar, né? Nós temos que levar para o outro paz, confiança, né? E sair né, daquela confusão que a pessoa está tentando trazer para você. Então, o relaxamento é fundamental. Relaxa, senta ali tranquilamente, coloca os braços e as mãos sobre as pernas, né? Fecha os olhos, né? E sinta a energia que você vai conseguir sair daqui muito melhor do que você entrou. Esse é o sentido do nosso trabalho. Aí você vai falar, mas escura. Isso pode causar tanto benefício que você nem imagina. Eu já vi pessoas com câncer ficarem curadas, né? Pessoas com dores que elas não suportavam, ficarem curadas. Fala, mas como é que aconteceu isso? É simples, porque se você pensar bem que a maioria dos nossos problemas são emocionais, né? E os problemas emocionais são também de consciências do mesmo nível que nós que estão ali do lado, quando você levanta a mão para o outro, você circula as energias dessa pessoa e as consciências que estão ali, elas têm que sair, fugir da história toda. Por quê? Porque elas não aguentam isso. A mudança de frequência das energias é muito desgastante para elas. Eu vou contar para você uma coisa para encerrar. Fazendo um programa de TV em um determinado lugar, eu sentia que toda vez que eu ia começar o programa, aquela energia pesada, né, um torpor imenso, eu ficava com sono, com uma vontade de bocejar, ao ponto de eu ter dificuldades para manter os olhos abertos, e eu ter que ficar falando. Você imagina então você imagina a quantidade de consciências espirituais que estavam ali no ambiente. E elas não estavam lá para fazer mal, não, estavam lá para pedir. Você vai falar, então me fala isso, me fala aquilo. E você fica ali no meio, vendo aquele monte de espíritos carentes, né? Que sabem que você vai falar sobre espiritualidade, ou você vai praticar a espiritualidade quando você faz uma imposição de mãos, né? E o que você acha? Eles precisam. Agora, quando você faz isso isento, né? E como foi feito na própria rede de TV, o pessoal que me acompanha, eu falei, gente, antes de começar, todo mundo fazendo imposição de mãos do ambiente. O que eu via era espíritos correndo, e eu lembro que eu via espíritos escorregando, atravessando a parede, e uma coisa desse tipo. Você fala, mas isso é bobagem. Você pode pensar o que você quiser, tá? Eu respeito você. Eu estou te contando o que eu vi e sei que eu preciso aprender muito para ser um pouquinho melhor. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, você manda um e-mail para a gente no www.centrodeestudos.org ou, melhor ainda, no foradocorpo.com. Fora do Corpo você conversa com a gente através do blog, coloca as suas questões, a gente vai te orientando para que você possa fazer esse trabalho, que é um trabalho que traz crescimento espiritual. Não é só isso. Esse trabalho pode ser feito tanto na sua casa, com as pessoas da sua casa, como dentro dos ambientes, nos móveis, em todos os lugares. Isso é importante. Faça isso. Você quer ver um lugar que é importante você fazer exteriorização de energias, fazer imposição de mãos? Na sua cama. A nossa cama, ela pega todos os resíduos do nosso corpo. E você não vai ver isso. Você vai trocar o lençol, mas você não vai ver que as energias estão ali. Todas as noites você coloca as suas energias, né? A gente nem tem conhecimento para poder observar isso e tomar alguma atitude. Mas vai lá e faz imposição de mãos com boa vontade, com alegria, com felicidade. Você vai ver que você vai dormir melhor, a tua casa fica melhor, desaparece aquelas confusões, aquelas intrigas, né? E mais uma coisa, dúvidas, foradocorpo.com, para a gente poder conversar e as dúvidas vão sendo esclarecidas e nós vamos crescendo, tá ok? O nosso site é o www.centrodeestudos.org.
E o nosso telefone em São Paulo é o 5904-2116. Fale conosco, nós vamos trabalhar e vamos continuar. O próximo dia, né, será o dia em que eu vou falar sobre a imposição de mãos à distância e será o dia 11. Esse que nós fizemos agora foi o dia 10 da imposição de mãos presencial. Dúvidas, você entra em contato com a gente no foradocorpo.com. Um abraço e a gente se encontra no dia 11.